Bom dia. A pessoa que havia comunicado que tinha gente tentando entrar, você sabe me informar se a pessoa conseguiu entrar? Se deu certo? Bom, vou iniciar. A gravação foi iniciada. Eu vou fazer a abertura e nós vamos para as apresentações. Se as pessoas que não conseguiram entrar ainda não. Ah, já conseguiu. Perfeito. Aí era só avisar que a gente ia tentar novamente. Bom, meu nome é Rafael. Eu sou o mediador dessa sala. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GIEP, é uma realização conjunta das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão Universitária e de Ensino, e também do Hospital de Clínicas, por meio da Gerência de Ensino e Pesquisa. O objetivo principal da GIEP é apresentar os resultados dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas, ações de extensão e programas e projetos de ensino com vista a estimular o processo educativo por meio da integração ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, inclusive as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas, como PIBEX e PROEST, e parceiros externos, em extensão com interface à pesquisa FAPEMIG CNPq. Na GEP também são apresentados os resultados de projetos cadastrados na Gerência de Ensino e Pesquisa GEP do Hospital de Clínicas do UFTM. Dessa forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, à diversidade cultural e à interdisciplinariedade. Nesse sentido, a GIEP tem como foco contribuir para uma formação humanista dos estudantes de todos os cursos da UFTM, licenciaturas, bacharelados e pós-graduação, colocando-os em contato com diversos temas de pesquisas atuais e sua utilidade à sociedade por meio de palestras, mesas redondas e apresentação de trabalhos, buscando fomentar o conhecimento de forma integrada e fortalecer a indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão produzidas na UFTM. Então, eu agradeço a todos presentes e agora nós podemos iniciar nossas apresentações. Eu já aproveito a deixa para perguntar se a Carolina Correia está presente. Estou aqui sim. Carolina, então você pode iniciar, se você quiser projetar a sua tela de apresentação, por favor. E você terá 5 minutos para a apresentação e os outros 10 minutos são para os avaliadores, caso eles queiram arguir alguma coisa sobre o trabalho, tá? A hora que você iniciar, eu começo a contar. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim? Ah, só um recado. Sempre que estivermos em apresentação, eu vou pedir para que todos os demais presentes mute o microfone. Eu estou vendo aqui que já está todo mundo mutado, mas só para avisar mesmo, para não atrapalhar a apresentação dela. Tá ótimo. Quando eu puder começar, me avisa, por favor. Posso iniciar? Vocês me escutam? Perdão, meu microfone estava Ah, tá. fechado. Pode iniciar, Carolina. Tá bom, obrigada. Comecei a Bom marcar agora. dia, meu nome é Carolina Giron, eu sou docente do oitavo período de medicina e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Apresentação da UFTM para o Ensino Médio de Escolas Públicas, que foi feito sob orientação do professor Vitor Hugo de Oliveira, em colaboração com as discentes também da medicina, Maria Eduarda Barbosa e Ana Flávia Cidade da Silva. Para introduzir, o acesso às universidades públicas ele é muito diferente se a gente compara os alunos do ensino público e ensino privado, quando se vê principalmente o número de aprovações. Mesmo com a presença das cotas, ainda há muita diferença. Então, o diretório acadêmico Gaspar Viana, que é o diretório acadêmico do curso de Medicina, resolveu criar o projeto Apresentação da UFTM para o Ensino Médio de Escolas Públicas, para, basicamente, como objetivos, ampliar o conhecimento dos alunos de suas oportunidades no ensino superior, para sanar algumas dúvidas frequentes sobre o assunto e para reduzir
de forma para reduzir a desigualdade de acesso de grupos vulneráveis. Para isso, como metodologias, a gente atuou em 3 escolas públicas de ensino médio, daqui de Uberaba, com alunos do 1º ao 3º ano. A gente foi lá, em uma escola a gente fez no período da tarde e em 2 no período da noite, por conta da dificuldade dos discentes no período de aulas, e a gente dividiu nossa apresentação em 3 etapas. Primeiro a gente fez uma apresentação de slides, mostrando algumas informações básicas, que eu vou mostrar depois. Depois a gente seguiu para o momento para esclarecimento de dúvidas, e terminou com um questionário, basicamente para a gente entender como que foi nossa apresentação no local. Gabriela, Carolina, perdão, eu pausei seu tempo, só um minuto. Só confirmar se o pessoal está ouvindo bem, porque eu ouvi relatos de que o som estava baixo, mas eu acredito que foi só no começo. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Para mim também foi só no começo, né? Então é isso. Pode. Eu não sei se é meu microfone. Não, acho que no começo abafou, acho que você estava falando perto, mas acho que já tá, para mim tá bom já. Eu vou puxar o microfone e ver se melhora. Melhorou. Melhorou? Tá Pode. ótimo. Na hora que você reiniciar, eu volto a contar o tempo. Tem 1 Tá minuto e 46 até agora. Tá ótimo. Então, a nossa apresentação de slides falou basicamente sobre o que é a universidade pública, sobre os cursos que a UFTM oferta, sobre as formas de ingresso, então basicamente sobre o Enem, sobre a inscrição, o prazo e como se coloca as notas no SISU. Infelizmente, no momento que a gente fez a apresentação, que foi no dia 28 de abril, as inscrições já estavam encerradas, o que foi ruim para eles, mas para quem ainda estava do 1º e 2º ano, ainda tinha tempo para o próximo ano. Também falamos sobre os programas de financiamento para a Unifies, sobre o sistema de cotas e sobre o CEPOP, que é o cursinho de educação popular da UFTM. Aqui eu deixei um exemplo de como ficaram nossos slides, para mostrar que ficou alguma coisa bem visual, dinâmica. E para finalizar, a gente fez um questionário bem simples, que a gente entregou em papel para eles mesmo, com 5 perguntas. Sobre se a pessoa conhecia o FTM, se sabia como funcionava o Enem antes da apresentação, se a apresentação trouxe informações novas e quais eram elas, se eles tinham interesse em fazer o CEPOP e se não, por que motivo, e pedimos para deixar um comentário sobre o que acharam da nossa apresentação por motivos de feedback mesmo. E como resultados, a gente viu que 347 alunos responderam o questionário, e desses alunos, 9,5% não conheciam o FTM, mesmo residindo em Uberaba, e apenas 53,9% sabia como funcionava o Enem. Isso, relembrando que eu estou falando ao todo do 1º, 2º e 3º ano, a gente não fez essa divisão. Além disso, 88,2% descobriu coisas novas durante a apresentação, principalmente informações gerais sobre o Enem. Foi muito mencionada a questão da taxa de inscrição, que muitos não sabiam que existia, e muitos não sabiam que podiam pedir a isenção da taxa. A maioria não sabia que o CEPOP existia, e não sabiam também os cursos que a UFTM oferta. Além disso, 72,5% se demonstrou interessado em fazer o CEPOP, mas 24,9% falou que não tinha interesse, e o que mais chamou a atenção foi a justificativa. Muitos falaram que era por conta do trabalho, que não deixaria tempo para eles fazerem, mas muitos disseram que o ensino superior não estava nos planos, o que foi um dado alarmante. Como conclusão, posso deixar que há muita desinformação dos alunos da rede pública de ensino médio quanto a questões básicas de acesso ao ensino superior, e mostrar também a importância de ações como essa que nós fizemos para instruir os jovens quanto às suas oportunidades e direitos, que a educação é o direito de todos. Essas foram as referências que eu usei, e agradeço a atenção. 4 minutos e 46 segundos em cima, certinho. Agora eu vou passar a palavra para os avaliadores, caso eles queiram fazer alguma arguição, né? A professora Celeste e a professora Simone, que estão de avaliadores dessa sala. Professoras, vamos por ordem alfabética, né, professora Celeste? Ok. Bom dia a todas e todos. Muito bom te ouvir,
Carolina. Só quero fazer um comentário, eu não tenho propriamente uma questão assim. Me chama a atenção os dados, né, os números que você acabou de apresentar e o quanto ainda, né, por mais que a UFTM seja conhecida, você traz um número aqui de pessoas que ainda não conhecem a UFTM, ou às vezes quando conhece alguns cursos especificamente, né? Talvez mais os cursos da saúde, imagino, né? Então, queria te cumprimentar você, o professor, ou a professora aí que está com você na pesquisa. Achei interessante, eu acho que para nós a gente ainda vive um grande desafio, né, com relação à educação superior, e os seus dados só demonstram isso, ainda que no período que nós estamos, né, pleno ano de 2022, né, então acho que fica aqui para nós esse desafio, né, de vencer algumas barreiras aí com relação ao acesso, né, à informação, ao ensino superior. Gostei muito do trabalho, e é isso. Parabéns, viu, pela apresentação. Espero que a gente consiga, né, vencer um pouco aí desses dados, como você bem colocou, alarmantes. Obrigada. Eu que agradeço. Olá, bom dia também a todos, a todas. Gostaria primeiramente de agradecer, né, a Pró-Reitoria de Extensão pela aprovação do meu nome, né, como avaliadora desta sala. E, assim, né, penso exatamente como a professora Celeste, né, eu acho que é um trabalho importantíssimo, né, parabenizar o professor Vitor, né, pela condução do trabalho, a Carolina, né, por ter realmente ali mais na linha de frente mesmo, em contato com os alunos. E eu penso que a UFTM, ela precisa, né, eu sei que várias ações são feitas muito parecidas com essa, né, mas a gente precisa realmente intensificar muito isso, né, para a gente que está aqui dentro, né, protegido pelos muros ali da UFTM, parece que isso é muito tranquilo, que toda a comunidade, que toda a sociedade conhece a UFTM, sabe do acesso, e quando a gente tem esses trabalhos, né, mais pontuais, mais quantitativos, a gente percebe que não é essa a realidade. Né? Afinal de contas, né, a gente precisa lembrar que nós somos de uma universidade pública que é gerida aí por recursos públicos. Né? Então, a gente precisa, sim, desse retorno, né? A gente precisa informar e dizer para esses meninos da educação pública que, sim, que eles são capazes, né? Que a UFTM está aberta a eles. Né? Então, acho que isso é importantíssimo. Quanto maior a quantidade de ações que a gente tiver nesse sentido, a gente consegue ir mudando um pouco o perfil dos nossos alunos. Isso tem acontecido já, assim, né, de uma forma bastante lenta, mas eu acho que a gente precisa intensificar esse processo, ok? Carolina, eu fiquei só assim com uma curiosidade, né, só para saber mesmo. Quais as escolas que vocês focaram? Então, eu vou até ter que dar uma olhada, que eu separei os nomes e perdi eles. Mas eu até queria fazer um comentário que eu achei interessante, que a gente teve dificuldade de encontrar escolas para participar do projeto. Que a gente ligou para várias, foi numa época logo depois de uma greve, e as escolas não queriam participar. As diretoras não retornavam, e depois de muito sofrimento a gente conseguiu 3. Eu vou dar uma olhada nos nomes, e eu posso colocar no comentário daqui a pouco, porque eu esqueci. Eu sei que uma delas era a Minas. Minas Gerais. Ok, eu colocaria aí só como sugestão, né, de repente, nas próximas versões, você buscar parcerias com programas de formação de professores que trabalhem um pouco mais de perto com as escolas de educação básica. Né? Então, PIBID, residência pedagógica, até mesmo os cursos de licenciatura. Talvez essa parceria te facilite um pouco o acesso. E outra coisa para, assim, né, como sugestão, é realmente sincronizar as ações com o cronograma do Enem, né, de todas as inscrições, principalmente aí para o terceiro ano. Acho que seria fundamental, mas, sim, parabéns e não descarte a ideia, professor Hugo, precisamos muito disso. Obrigada. Obrigada pelas sugestões. Pessoal, só lembrando, eu coloquei a lista de presença aí no chat.
Se alguém entrou depois da postagem, por favor, avise aí que eu posto novamente, tá? Obrigado, Caroline. Obrigado pelas avaliadoras também. Vamos para a próxima apresentação, que é o Otávio Augusto Andrade, Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Agricultura Tropical, GEAPET. GEPET, perdão. Bom dia a todos. Vou estar compartilhando a minha tela aqui. Bom dia. Quando você iniciar, eu começo a contar, tá? Tá, só avisando, eu tive um problema com o meu PowerPoint, mas eu tenho os slides salvos em PDF. Eu posso apresentar assim? Pode sim. Pode projetar o PDF. Beleza, tá aparecendo aí? Me ouvem Sim. bem? Sim. Se Bom você dia a conseguir todos. colocar na tela de apresentação, acho que fica mais bacaninha. Acho que Não, onde que eu vou aqui? Você acho consegue que falar? essa versão é diferente, mas tem algum lugar aí, tipo a forma de apresentação, vê se é em exibir, talvez seja em exibir. Ah lá, modo leitura. Tenta o modo leitura, por favor. Assim? Melhorou. Beleza. Bom dia a todos. Meu nome é Otávio Augusto, sou docente do curso de Agronomia do campus Iturama. No momento eu estou matriculado aí no 6º período. E vou estar apresentando agora meu trabalho de extensão, intitulado como Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Agricultura Tropical, GPAT. Foi orientado pelo professor e doutor Flávio Hiroshi Kaneko. Introdução. O presente trabalho teve como objetivo promover ações de interação entre o grupo GPAT e produtores do agronegócio no Triângulo Mineiro, visto que o grupo ele é formado por engenheiros agrônomos, produtores rurais que atuam diretamente na produção de grãos daqui da região, docentes e discentes do curso de Ciências Agrárias, daqui do campus. Objetivo: propor a troca de experiências de produtores e profissionais do setor e realizar pesquisas agronômicas em parceria com o setor produtivo. Com a realização dessas parcerias, unificando a universidade com a sociedade e junto com o meio rural, a gente teve essa troca de experiências, preparando assim também o aluno que sai da universidade para o mercado de trabalho. A gente pôde vivenciar várias experiências em campos, tivemos esse contato, essa proximidade com as dificuldades que o produtor estava encontrando, né? E trazer alguma solução para aquela dificuldade que ele tinha em campo. E a metodologia foi realização de reuniões via Google Meet e pesquisas elaboradas em campo em áreas de produtores. Essas reuniões via Google Meet tiveram uma participação bem significativa de produtores e também da sociedade, contando aí com reuniões de até 80 pessoas por vez. E voltamos essa temática para áreas como cultura da soja, milho, cana-de-açúcar, amendoim, integração lavoura-pecuária. E foi bem interessante, porque nessas áreas dos produtores, eles, como eu disse, eles tinham algumas dificuldades e alguns problemas. E após essas reuniões, após esse bate-papo, essa troca de experiência, eles conseguiram encontrar soluções dessas reuniões, dessas palestras, para levar para a sua propriedade rural, para levar para o campo e conseguir solucionar isso. Resultados e discussões. Com as discussões realizadas nas reuniões, foi possível elaborar novos protocolos de pesquisa, porque, assim, o produtor às vezes solucionava aquele problema, mas ele falava que tinha outra dificuldade que ele estava enfrentando em campo. Então, a gente conseguia protocolar novos campos de experiência e, assim, fazer novos experimentos com as dificuldades que ele tinha, mostrando os efeitos e benefícios da agricultura sustentável para a região do Pontal do Triângulo Mineiro, debatendo os aspectos econômicos e sociais. Então, foi uma difusão do conhecimento que a gente conseguiu levar e conseguiu agregar para cada um deles e cada um de nós também, como universidade. E concluímos que a realização deste projeto de extensão foi de ótimo proveito, principalmente para nós alunos, já que cada qual necessita dessa proximidade com o campo e com o setor produtivo. Falando academicamente da parte dos alunos, foi uma experiência muito interessante, porque muitos de nós não tinham um contato tão direto com o campo, não tinham uma perspectiva dos trabalhos que a gente tinha de enfrentar, as dificuldades, os benefícios. Então, assim, foi uma vivência muito interessante para o aluno, para ele se preparar para o mercado de trabalho, preparar para as dificuldades que ele vai enfrentar, e também para o produtor, trazendo uma solução acadêmica, científica, para tudo que ele vinha enfrentando. Essas foram as referências utilizadas.
um trabalho da minha autoria, junto com o professor Flávio Caneco, apresentado no Congresso Brasileiro de Soja e Mercosoja 2022, em Foz do Iguaçu. Muito obrigado, espero que tenham gostado e estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, Otávio. Você fez 4 minutos. Bacana. Vou passar agora a palavra para as avaliadoras. Arguir. Professor Celeste, pode iniciar, por favor. Olá, Otávio. Obrigada pela apresentação. Foi bem rápido, né? Dentro do prazo que a gente tem aqui. Eu confesso que eu fiquei bem curiosa com o tema, eu não tenho tanta proximidade assim, né? Acho que a avaliação que a gente faz é mais no sentido da pesquisa, né? Da metodologia, do que propriamente da área do conhecimento, embora eu gostaria de ouvi-lo mais, né? Eu fiquei um pouco curiosa, e assim, só para saber, como é que você chegou nesse grupo aí de produtores? São pequenos produtores, médio? Eu não sei se você falou e passou para mim, assim, batido, mas eu fiquei com essa curiosidade. E só um comentário é que eu fiquei pensando, né, em tempos de pandemia e de volta, né, de retorno. Achei muito interessante esse grupo, né, ter acesso e como a tecnologia chega e está chegando, né, para todo mundo. Como é que a gente tem feito o uso? Porque pelo que você disse, foi o meio aí que vocês utilizaram e teve uma participação, me parece muito significativa, né? Acho que dentro do grupo aí que vocês escolheram. Então, é isso, assim, parabenizar pela pesquisa, o professor orientador, e queria saber um pouquinho, se você puder falar. A gente utilizou da ferramenta Instagram para fazer a divulgação da mídia social desses encontros. A gente produziu banners e folders gráficos, e a gente fez a publicação e fez a divulgação. E também a gente fez um processo de visita nas cooperativas, nas indústrias, que trabalham ligadas ao setor do agronegócio. O professor Flávio tem um conhecimento bastante aqui na sociedade, na região. Ele conseguiu fazer essa divulgação com produtores rurais que ele já conhecia. Produtores também que a gente consegue fazer parcerias em campo, academicamente, né? A gente consegue montar experimentos, a gente consegue montar trabalhos. Então, assim, a gente já tem um contato pré-estabelecido. E com o surgimento do grupo, com o trabalho de extensão, a gente realizou um novo contato, e por ser um momento de pandemia, a gente fez esse encontro via Google Meet, já que a nossa intenção, se não fosse a época de pandemia, era realmente fazer um encontro presencial, fazer uma troca de experiências maiores, e assim debater melhor os assuntos. Mas a gente conseguiu ter uma adaptação bem grande e satisfatória, visto que, assim, um problema nosso que a gente enfrentou também, muitos produtores são de alta idade, né? 50 anos, 60 anos, 70 anos. Então, assim, eles não têm um acesso muito à tecnologia. Eles não têm muito aquela aceitabilidade, não tem muita facilidade. Mas a gente conseguiu quebrar isso, a gente conseguiu prestar um apoio, a gente conseguiu fazer com que eles participassem. Essas reuniões foram reuniões mensais, aconteceu uma por mês, né? Uma com cultura da soja, do milho e do amendoim e assim por diante. E cada vez mais que a gente ia fazendo essas reuniões, a gente percebeu que a gente ia tendo uma aceitabilidade maior por parte deles. Porque, assim, um comenta com o outro, que comenta com o outro, que comenta com o outro. Então, foi bastante aceito. E a gente conseguiu difundir as informações dessa forma. Muito interessante, Otávio. Obrigada. Eu fiquei mesmo curiosa e fiquei pensando quem era, né? Qual é o perfil desses produtores. Enfim, depois eu vou ver o trabalho completo, mas agradeço aí pela explicação. Parabéns, viu? Pelo projeto, pela pesquisa. Bom, queria também iniciar, né, parabenizando a ação, né, do professor Flávio, né, do Otávio, né, de todo o grupo extensionista. Também não sou da área, né, então, assim, é um assunto novo para mim, né, trabalho bastante tempo com extensão, mas não relacionado aí à agricultura. Então, realmente, eu fiquei, assim, bastante curiosa, né, em relação à condução. E o que me chamou muito a atenção, assim, né, aguçou mais essa curiosidade, é em relação à aceitação.
né? Será, assim, qual é a percepção de vocês, né, depois dessas conversas, desses encontros, em relação à possibilidade, né, desses agricultores virem a adaptar o seu modo de cultivo, né? Ou seja, você comentou, né, que são pessoas que fazem isso há anos, né? Muitas vezes da mesma forma, né? O que vocês perceberam em relação a isso? Vocês acham que é possível fazer uma agricultura mais sustentável? Eu estou falando de uma forma bem empírica, tá, gente? Não sou da área, então vocês colocam aqui que a agricultura é tropical, ok? Então, assim, não sei características, nada disso. Mas essa percepção, assim, de fazer algo mais sustentável, né? Respeitando a natureza e tudo mais. O que vocês poderiam dizer em relação a isso? Os produtores tiveram uma aceitação muito satisfatória, porque assim, a gente fazia os encontros, a gente montava, os palestrantes montavam uma apresentação e no final a gente abria para um momento de mesa redonda, um debate, com perguntas e discussões. Então, assim, eles viam a apresentação e eles traziam para a realidade deles. Pô, lá na minha propriedade rural eu estou enfrentando esse problema assim, assim, assim. Aí eles realizavam essa pergunta, perguntava assim, como que eu posso solucionar, o que eu devo fazer, como que eu devo prosseguir. Então, essa aceitação deles já está vindo meio que de berço, eles já chegam para a gente com uma abertura maior, mais dispostos a fazer essa mudança, mais dispostos a uma agricultura mais sustentável. Então, a aceitabilidade por parte deles foi muito grande, foi muito grande. Então, assim, eles veem o que está acontecendo em campo, eles veem que tem uma solução, eles veem que eles conseguem chegar até essa solução e conseguem trazer para o campo, para a realidade deles. Perfeito, Flávio. O professor Flávio, né, respondeu aqui a professora Celeste da continuidade, né? Ou seja, que é realmente muito importante, né? Acho que são dois projetos que a gente teve aí, né? O primeiro e esse agora, que precisam ser assim, né, de fluxo contínuo, né, agregando mais alunos, né, aumentando a extensão deles, porque realmente a gente precisa disso. Esse é um momento importante aí. Parabéns, tá? Obrigada pela participação também. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, Otávio, parabéns. Vamos continuar com a terceira apresentação, de volta às escolas, ações de apoio ao retorno presencial das crianças e adolescentes do CAPSI. A autora é a Gabriela Alves Bertanha. Bom dia. Eu vou apresentar a minha tela. Sim. E aí vocês me confirmam se estão vendo, que eu vou acabar saindo e não consigo ver. Ok. Tá aparecendo? Sim. Posso iniciar? Pode. Quando você iniciar, eu começo a contar aqui. Combinado. Bom dia, meu nome é Gabriela Alves Bertanha. Eu sou apresentadora do projeto De Volta às Escolas, ações de apoio ao retorno presencial das crianças e adolescentes do CAPSI. Como orientadora tem a Vilma Valéria Dias Couto, e os coautores são Jonathan Costa Evangelista e Luísa Fernandes Miranda. Conta com a agência de fomento do edital PIBEX número 14 de 2021, e esse é um projeto em parceria da psicologia com a terapia ocupacional. Como introdução do projeto, nós discutimos o quanto a escola é um lugar muito privilegiado ao pensar o desenvolvimento de crianças e adolescentes, e o quanto ela também está articulada a esse lugar escolar, essa criança, esse adolescente. E assim entra a pandemia. Então, nós pensamos bastante sobre o impacto na vida dessas crianças e adolescentes e com os transtornos mentais. Entrou junto com a pandemia esse ensino remoto. Então, esse público ele ficou muito privado da socialização entre pares, que era importante para diversas coisas, como discussões, aprender esse desenvolvimento social, e foram vários efeitos sofridos. E também há um pós-pandemia que tinha diversos fatores previstos, como crises psicológicas, e impactos emocionais, físicos, cognitivos. Então, os serviços de saúde mental, eles assumem uma função social, ao pensar o direito e inclusão desse público na sociedade, permitindo que ocupe um lugar. E esse lugar do trabalho foi pensado a escola. Como justificativa objetivos, a gente pensou sobre os sofrimentos e inseguranças que esse pós-pandemia poderia mobilizar, e
e os aspectos que também seriam silenciados com esse isolamento, como abuso, violência, também amparado o potencial terapêutico que tem a sair da escola, e também o levantamento de demandas que foi feito de diversas formas, pela equipe, pelo Me Escuta, nossa, também percebeu a relevância de priorizar esse espaço na relação da criança e adolescente com família, escola e o CAPS-I. O projeto tem como objetivo apoiar o processo da escolarização desse público, visando o retorno às aulas presenciais e também a permanência nas escolas. E como objetivo específico, eu selecionei alguns, como identificar as demandas que foram encontradas, acolher preocupações e angústias dos cuidadores e apoiá-los, e promover esse vínculo entre a academia, CAPS-I e o público-alvo. No método, nós começamos com uma ambientação no CAPS, e em seguida a gente identificou os pacientes que teriam dificuldades em retorno da escolarização, e a partir disso, projetos terapêuticos singulares foram pensados, construídos, e visamos abordar as dificuldades vivenciadas por essas crianças nesse ambiente. Assim, nós desenvolvemos grupos, oficinas e também atendimentos, acompanhamentos individuais. Foram realizadas supervisões com as docentes, coordenadoras e com a equipe, e também fizemos um registro em cadernos de campo. Como resultado de discussões, nós podemos alcançar cerca de 140 pessoas do público-alvo, e essas crianças e adolescentes foram identificadas diversas dificuldades em relação a atraso na aprendizagem, altos níveis de agressividade, de ansiedade, que vêm sendo expressadas de diversas formas, problemas na interação com os pares, e assim fomos trabalhando temáticas nesses grupos, como bullying, os agires, as condutas impulsivas, as dificuldades de nomearem sentimentos e a parte da ressocialização e também a permanência dessas crianças e adolescentes nessa escola. A CUP-FOIPET diz que viver com os outros é o que constitui e tece de modo estrutural a teia e o tecido de um sujeito. Essa é uma frase que esteve na nossa mente ao longo de todo o projeto. E assim a gente buscou realizar um reordenamento simbólico desses sujeitos, pensando em ocupar esse espaço sem ser silenciado. E isso foi se tornando, aos poucos, um fator de proteção e também de saúde mental. Com os cuidadores, foram acolhendo preocupações, foram várias que a gente levantou, como o receio da escola agravar a condição do filho, deles não estarem recebendo os devidos cuidados, cansaço pela quantidade de reclamações e uma dificuldade nesse retorno de separar mãe e filho. E a gente percebeu também que com a escola e a família tinha uma relação prejudicada. E a escola poderia, em algumas formas, deslegitimar as vivências dessas crianças e adolescentes e também dos cuidadores, deixando eles, de certa forma, desassistidos. Também foi realizada uma roda de conversa em uma escola aqui de Uberaba e falamos sobre o sofrimento mental mais comum de crianças e adolescentes e sobre a RAPS. E o sujeito, alvo da saúde mental, ele necessita de atenção. E o sofrimento dele é um sofrimento severo e uma questão muito complexa. Necessita de um trabalho em rede, pensando também na escola. Como conclusão, nós pudemos ter um grande crescimento pessoal profissional, aprofundamento do conhecimento das atuações com crianças e adolescentes, o entendimento na prática dessa necessidade e da relevância da escola, e também a compreensão sobre o funcionamento de rede. Aqui estão as referências. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Deixa eu checar aqui. Cronômetro. 5 minutos. Deu 4h50. Agora eu vou passar a palavra para a professora Celeste para fazer as arguições. Oi, Gabriela. Tá aqui, né? Desculpa, fugiu do meu campo de visão. Parabéns pelo trabalho. Acho que tem uma manhã aqui de muito aprendizado para todos nós. Acho que pesquisas e trabalho muito interessante, importante, né? Tratar da questão aí da volta às aulas. Eu gostei do nome, né? De volta à escola, né? Num período em que todos nós, né? De alguma forma tivemos que isoladamente, né? E para essa faixa etária, imagino, né? Acho que o trabalho de vocês, os temas que vocês escolheram trabalhar também, acho que revela muito, né? A necessidade nessa fase da vida, em todas, mas essa talvez fique mais evidenciado, né? Eu gostei muito de te ouvir, acho que como os outros trabalhos, é um trabalho que eu gostaria de ver com mais detalhamento de tudo, né? Cumprimentar você, a professora que orientou. E aí, eu só queria saber de você, Gabriela, porque você
falou de uma roda de conversa, né, que vocês fizeram e dos temas que foram trabalhados. Tem, ou está na proposta, né, de ação aí, uma devolutiva para essa equipe, para a escola, após esse período de vocês com esse trabalho? Vocês pensaram em alguma coisa assim? É mais para saber como é que é a continuidade, como é que isso, né, porque você traz dados importantes, assim, né, e aí só para saber, mas no mais é te cumprimentar e também a equipe, a professora, pelo trabalho realizado, viu? Obrigada. Essa aí da escola, ela foi um projeto mais pontual dentro desse projeto, né? A gente abriu vários braços com ele. E um deles foi ter pessoas que são equipes do CAPS infantil dentro da escola, e alguns de nós, discentes, podemos acompanhar esse momento e participar dessa roda. E eles foi mais uma roda de conversa, porque a gente apresentou, mas eles também foram perguntando questões. E apareceu muita relação com essa dificuldade dos professores, do que eles tinham, e a gente conseguiu também levantar as dificuldades do outro lado, que a gente conseguiu ver. Então, entrando em contato com essa família, que às vezes não era escutada, com essas crianças e adolescentes. Então, foi um início, meio e fim no mesmo encontro, assim, que durou um certo tempo. Não tinha um retorno previsto. Tá certo. Eu fiquei, assim, um pouco curiosa com relação a isso, porque para a gente, né, embora esses, acho que 2 últimos anos aí, muita coisa apareceu e surgiu, né, uma demanda, né, ou novas demandas, e aí poder avaliar esses impactos, eu acho que ainda está ainda em curso, né, acontecendo muita coisa, né, então fiquei pensando sobre isso. Mas obrigada. Parabéns, viu, você, professora. Obrigada. Com certeza, acho que tem vários impactos que a gente ainda vem pensando. Professora Simone? Certo. Então, assim, né, novamente, iniciando, né, parabenizando, né, a professora Vilma, a Gabriela e toda a equipe extensionista, né, na realização do trabalho. Sem dúvida alguma, né, uma importância, uma relevância aí para o momento que a gente está passando ainda, né, está meio que recuperando aí esse fôlego em relação à pandemia, importantíssimo, e a gente sabe, né, a repercussão que isso tudo causou aí nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, né. Em relação ao trabalho, eu só fiquei assim um pouco confusa em relação ao que é o levantamento das dificuldades, então, né, o que essas crianças, esses adolescentes apresentam, e quais as ações focadas, né, em resgatar, amenizar essas dificuldades apresentadas. Então, eu queria só que você contextualizasse para mim um pouquinho o que é né, o que foi essa primeira levantamento e depois essas ações que vocês fizeram, ou que vão fazer, né, pode ser num segundo momento do projeto. Certo. Obrigada pelos seus comentários. No levantamento, a gente começou a partir da ambientação já. A gente ficou 1 a 2 meses acompanhando a rotina, né, do CAPS infantil, e a gente fez esse levantamento de diversas formas. A equipe levantava casos, nós também levantamos questões, e depois a gente também fez supervisões para discutir e pensar em um projeto que fosse singular de cada caso. Então, foi mais nesse período inicial esse levantamento. A partir disso, a gente começou a entrar em contato com essas famílias e ouvi-los. Então, ouvir essas crianças, ouvir os pais, e ver se faria sentido ou não com o projeto e com aquele caso, esse acompanhamento em relação às escolas. Aí, a gente trabalhou principalmente com grupos, assim, de 3 crianças, e a gente fez como se fosse trazer a escola para dentro do CAPS, que era um braço que a equipe disse que era muito difícil de alcançar. Então, a gente discutia com aquelas crianças como que era a vida na escola. A gente até, numa oficina, a gente deu o nome de Minha Vida na Escola. Então, era o espaço que elas poderiam falar sobre isso, e a gente ia discutindo, e elas iam tendo trocas com a gente e com os outros colegas, assim, outras crianças do CAPS, e a gente separou também por idades. Então, foi mais nesse sentido. E a gente conversou, por exemplo, sobre o bullying, que foi uma demanda que apareceu bastante, e a outra parte da família disse que era uma dificuldade quando a criança tinha crises na escola, então era dificuldade de voltar para as escolas, e ao contrário também. Então, quando a família, talvez, tinha dificuldade de lidar com a criança, ela gostaria que a criança passasse mais tempo na escola. Então, foram esses 2 pontos que foram bastante discutidos.
E a gente acabou fazendo algumas conversas também com esses pais, nessa mesma tentativa de trazer para dentro. E, assim, essa ideia, essa escola que a gente foi, também foi realizada, mas a gente teve mais essa intenção, assim, de trazer para dentro de lá, de um centro de saúde mental, essa temática e poder ter uma mudança na escola, mas a partir da atuação naquele local. Perfeito, entendi agora melhor o delineamento que vocês fizeram do projeto, né? É que eu sempre penso assim num macro, né? Falou de escola, para mim eu já penso na escola, todos os alunos, né? Atividade envolvendo a todos, que seria importantíssimo se vocês conseguissem também pensar em uma continuidade com esse olhar, tá? Mas perfeito, parabéns pelo projeto mesmo. Tá? Obrigada. Parabéns, Gabriela. Agora vamos continuar com as apresentações. Audiovisual e literatura, André Silva Morim. André, você está presente? Oi, bom dia, estou aqui. Bom dia. André, quando você desejar iniciar, é só você começar a falar que eu vou cronometrando aqui, tá? Tá, Boa sorte. Obrigado, eu vou começar a apresentar aqui. Bom, vou iniciar agora, então. Bom dia, eu sou o André, sou servidor da UFTM, trabalho no SEMEC, Serviço de Mídia, Extensão e Cultura. O nome do projeto Audiovisual e Literatura, primeiro eu queria começar fazendo um esclarecimento em relação a isso, porque o projeto foi registrado como Audiovisual e Literatura, mas, depois de iniciado, ele passou a ser divulgado como Clube do Filme, por ser considerado Clube do Filme um nome melhor para divulgação, que atraía mais as pessoas, né? Além disso, Audiovisual e Literatura, esse nome ele nasceu por causa de uma sugestão de uma professora do curso de letras da UFTM, a professora Fanny, que ela falou que seria muito importante ter um projeto relacionado com audiovisual e literatura, né, tratando de obras literárias que são adaptações para a linguagem audiovisual. Mas, também no decorrer do projeto, a gente começou a fazer enquetes, perguntando o que as pessoas queriam assistir, quais seriam os próximos filmes, e acabou fugindo também só de adaptações literárias, né? Então, só para fazer esse esclarecimento em relação ao nome, em relação, como ele foi registrado e como ele está agora, né? Seguindo aqui, então, esse projeto ele pretende divulgar, apresentar e discutir obras audiovisuais de relevante conteúdo social. Então, ele objetiva divulgar obras audiovisuais, compartilhar noções e informações técnicas audiovisuais, aproximar diferentes expressões artísticas, fomentar o debate e a discussão de questões relevantes. Em relação à metodologia, nós temos a utilização de recursos multimídia para a exposição de conteúdos e a utilização de recursos tecnológicos para gerar interação entre participantes, tais como enquetes e avaliações. Em relação aos resultados, nós já apresentamos 3 dos 4 encontros ao longo desse ano, para discutir 3 filmes diferentes. O primeiro filme foi Auto da Compadecida, um filme nacional, né, bastante conhecido. Depois a gente teve Ilha das Flores, que já foi, a partir desse segundo filme, Ilha das Flores, foi a partir de enquete, que as pessoas puderam votar e escolher. O terceiro filme foi Interestelar, e quando eu fiz essa apresentação, ainda não tinha iniciado o processo de escolha do último filme, mas agora isso já está em andamento, já foi escolhido, vai ser o documentário Democracia em Vertigem, né? E só para falar um pouco mais desses filmes, caso alguém não conheça muito bem, o Auto da Compadecida é um filme nacional, né, como eu já comentei, fala sobre 2 nordestinos que tentam sobreviver em relação às dificuldades materiais e, enfim, todas as dificuldades típicas da região. Interestelar é um filme de ficção científica, é um filme em que os personagens principais do filme tentam encontrar alternativas para perpetuar
a existência da espécie humana no planeta Terra. E antes teve Ilha das Flores, né? O segundo filme, Ilha das Flores, Interestelar foi o terceiro. Ilha das Flores é um documentário, um filme nacional também, curta-metragem, que é sobre Ilha das Flores, uma localidade próxima a Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, e a população que vive nesse local e que tem que se alimentar do lixo que é depositado em Ilha das Flores. Então, um breve resumo desses filmes. A gente realizou também enquetes para a escolha dos filmes e avaliações dos encontros. Tivemos até o terceiro encontro 168 inscrições e 167 participações em enquetes. Para concluir, é importante destacar a relevância em divulgar e discutir obras audiovisuais de cunho social através do uso de ferramentas e recursos tecnológicos acessíveis. Essas aqui são as referências e eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado, André. Agora vamos abrir para as arguições. Por gentileza, professora Celeste. Olá, André. Professora, me perdoe. É só para avisar, foram 4 minutos e 15 na minha aqui, tá? Desculpa. Tá bom, vou ser breve também para não passar do tempo. Cumprimentar o André, o projeto, acho bem interessante. Eu conheci primeiro por Clube do Livro, do Clube do Filme, não é? Eu anotei aqui, aí falei, porque depois eu fiquei pensando na literatura. Acho muito interessante a proposta de vocês, essa consulta, né, e a possibilidade da escolha de qual, né, documentário, filme vai ver. Acho muito legal, porque você já começa a fazer uma interação antes mesmo de estar ali junto, né, e falar do assunto. E acho que todos que vocês trabalharam aqui, todos os filmes, são alguns bastante conhecidos, né, o Alto da Compadecida para a gente, acho que já é um clássico, acho que posso dizer assim, e é muito bom, assim, saber que a gente tem uma outra possibilidade de ver coletivamente e fazer novas discussões, né, trazer outros olhares, né, e aí talvez essa discussão talvez um pouco mais acadêmica. Eu gosto muito da proposta, acho muito interessante, te confesso que várias vezes quis participar, mas eu não tive no dia e no tempo, né, que foi proposto, não podia, porque eu gosto muito e os temas são muito interessantes, a gente pode trazer aqui, né, para além do que vocês colocam aqui, essa participação. Então, eu queria só cumprimentar mesmo, eu acho que é um projeto que desperta, assim, né, a vontade de falar sobre alguns temas que está aí, como você trouxe a Ilha das Flores, que é um filme já documentário, né, um pouco mais, não sei se posso falar assim, mais antigo, mas que ainda suscita muita discussão, né? Então, só tenho que cumprimentar e acho que vocês, né, assim, espero, né, desejo que continue aí com a proposta. Acho que é um número interessante aqui de participantes, né? Acho que nesse tempo de pandemia, talvez presencial, não sei se o alcance também será assim, espero que ainda maior, mas gosto muito da proposta. Parabéns, viu, André? E eu só não sabia que quando eu tinha visto que era mesmo o clube, achei interessante a mudança do nome. Obrigada, viu? Obrigado, professora. Só em relação ao formato, né, que a professora comentou, presencial e virtual, a gente chegou a fazer um encontro presencial, mas como a gente tem pessoas inscritas que não são de Uberaba, tem pessoas que são até de outro estado, aí a gente tem feito mais em formato virtual para que mais pessoas possam participar, né? Que legal isso, né? De alguma forma, esse formato nos possibilita isso, né? Avançar, pelo menos, em termos de território, né? Tem isso. Bacana. Parabéns. Obrigado, professor. Oi, André, bom dia. Muito legal, André, né? Assim, uma ideia perfeita, né? Tão bom conseguir levar a cultura, né, entretenimento para as pessoas aí de forma gratuita, né? Além, né, dos muros da universidade, como você acaba de comentar aí, né? Ou seja, pessoas de fora, às vezes até muito longe, né, de Uberaba, podem participar da ação. Então, realmente muito, muito interessante.
Eu acho que a gente vive um momento aí que a gente precisa disso, né? De coisas diferentes, né? Que nos trazem o conhecimento, mas de uma forma leve, né? E também, assim, com comentários, com discussões pertinentes, né? Para que a gente consiga aí rever alguns conceitos que a gente tem, muitas vezes de forma equivocada, né? De vários assuntos. Então, eu acho que o projeto, ele traz isso para a gente, né? Essa possibilidade. Então, assim, parabéns pela ação. Né? Espero realmente receber outras enquetes aí, né? Que a gente acaba acompanhando o projeto dessa forma, né? De receber aí, né? O e-mail lá para que a gente participe das enquetes, né? Eu só fiquei com uma curiosidade também, André, em relação à participação desse público nas discussões. Né? O que você poderia dizer para a gente? Como que isso é feito depois? Então, não sei se ficou claro, algumas pessoas fazem uma pequena confusão achando que a gente passa os filmes, né? A gente nunca exibe os filmes. É só realmente discussão sobre os filmes. Então, o que a gente faz no máximo é passar alguns trechos para relembrar as pessoas, né, que estão participando e para tentar ajudar nas discussões. Então, como o nosso foco é em filmes com temáticas e de relevância social, Rota Compadecida, Ilha das Flores, Interestelar também, né, embora um pouco menos, porque é um filme que trata muito questões de familiares, né, mas a gente fala muito, as discussões, elas costumam girar muito em torno dessas questões de crítica social e que estão relacionadas aos filmes, né? Então, e conceitos, né, relacionados, por exemplo, os conceitos de verdade, né, nesses documentários eles sempre aparecem, tem pessoas que ainda têm dúvida em relação a isso, o que aparece no documentário é verdade ou não é, né? Então, esses conceitos, esses temas é que a gente tem discutido nos encontros. Você conseguiu responder, professora? Sim, conseguiu sim. E eu tinha essa ideia equivocada, que era a exibição do filme e, na sequência, a discussão, e não só a discussão. Né? Muito, muito legal, André. Tá? Parabéns pela iniciativa. Obrigado, professora. Parabéns, André. Obrigado. Obrigado às avaliadoras. Só fazendo um breve lembrete para aqueles que entraram após a publicação do link da lista de presença, eu fiz de novo no chat. Então, para quem ainda não assinou a lista de presença, por favor, assine, porque nós usamos ela para o controle do certificado, da certificação depois, né? Então tá, seguindo com as apresentações, agora nós temos atividades extensionistas em astronomia com potencializadoras de uma cultura científica. O autor é o Lucas Carvalho. Bom dia, vocês me escutam bem? Sim, estamos escutando, Lucas. Sim, vou começar a apresentação aqui só um minuto. Lucas, quando você iniciar, eu começo a contar aqui, tá? Fique à vontade, boa sorte. Tá bom, obrigado. Posso começar já? Sim. Bom, bom dia a todos. A minha webcam está desligada, deixa eu ligar aqui só um momento. Bom dia a todos, eu sou o Lucas. Esse projeto tem como orientador o professor Marcos Dionísio e eu vou falar um pouco sobre as atividades extensionistas em astronomia como potencializadoras de uma cultura científica. Aqui a discussão vai ser mais baseada na utilização de infográficos nas redes sociais. Aqui na introdução, por que a gente está trabalhando esse projeto na internet? Hoje a internet é uma grande facilitadora, né, de busca de conhecimento, de entrega de conteúdo e tudo mais. Ela está cada vez mais fácil de ser acessada pelo celular, a gente tem internet na mão, né, celular, tablet, nos computadores, notebooks, até mesmo nas televisões.
Então, ela vem aí abrangendo cada vez mais uma quantidade maior de pessoas. Hoje, em sua maioria, as pessoas buscam o conhecimento de forma mais rápida, ali na palma da mão, com o celular, e isso tem pontos positivos e negativos, né? O ponto negativo aí a gente tem como a disseminação do negacionismo científico e da fake news sobre diversos assuntos que a gente vê sempre acontecendo aí em todas as áreas. É por isso que o projeto ele vem muito nessa ideia de quantidade e qualidade de publicação de conteúdos. Porque a gente não é uma página que publica todos os dias conteúdos e tudo mais, a gente publica periodicamente para que a gente realmente faça uma pesquisa a fundo sobre os temas que a gente trabalha, que eu vou falar mais posteriormente, visando buscar artigos, revistas científicas, livros didáticos, que realmente tenham a verdade em relação àquele tema. Por que a gente utiliza as redes sociais ao invés de sites e blogs? As redes sociais hoje, a todo momento, você pega o celular ali, você dá uma passada no Instagram, no Facebook, no Twitter, seja qual rede social for, então, e sempre chega um conteúdo para você, de alguma forma, então ela é, hoje, ela tem mais visibilidade do que sites e blogs em si, que você tem que ir a fundo pesquisar, né? Às vezes, mesmo você não pesquisando, aquele conteúdo acaba vindo para você, de acordo com os algoritmos das redes sociais. Bom, o objetivo aqui, os objetivos do nosso trabalho é a divulgação científica, né? Que é você pegar o conteúdo e divulgar ele com uma linguagem mais acessível para que todos consigam entender bem o que está sendo escrito, falar de uma forma mais abrangente para que toda a população realmente entenda. Como eu já citei anteriormente, é o combate à fake news e o negacionismo científico também, que a gente luta bastante para fazer. É mostrar que a astronomia, ela realmente trabalha em modo interdisciplinar, seja ali com a física, a geografia, com a química, com a história, entre outras matérias, para quebrar meio que esse paradigma de que astronomia é só física e ponto. A gente interage com o público nessas redes sociais, sanando dúvidas, discussão de conteúdos, a gente vê muitas discussões em comentários, a gente trabalha essas discussões com as pessoas nos nossos directs, né, do Instagram ou Facebook, acabam chegando mensagens de dúvidas e tudo mais também, a gente acaba sanando essas dúvidas, fomentando discussões. Bom, aqui as nossas metodologias, aqui tem print de 2 redes sociais nossas. A gente faz primeiro o levantamento de mídias mais relevantes, ou seja, o que está acontecendo no momento. Muito se fala ainda, né, do James Webb, das fotos do James Webb, por exemplo, agora no momento, ou dos 51 anos do Homem à Lua, que aconteceu agora em julho. Então a gente pega os temas que estão sendo mais falados e cria conteúdos em cima daquilo para soltar nas redes sociais. A ideia disso é que a gente entre, né, nessa onda de coisas mais faladas, para que a pessoa, ao invés dela ter só aquela ideia de conteúdo, aquela disseminação de fake news, ela também busque ter um conhecimento de qualidade. Se ela está buscando aquilo, o nosso conteúdo também seja oferecido para ela. A gente trabalha com algumas redes sociais hoje, as principais são o Facebook, o Insta, o TikTok e o Quai. E a ferramenta que a gente utiliza para a criação dos infográficos é o Canva. Aqui os resultados. A gente, nesses 8 meses de projeto que a gente estava seguindo, a gente já passou das 70 mil visualizações nos vídeos, nas postagens dos infográficos e afins, e a gente tem 1.354 seguidores no total. A gente vem subindo bastante esse número de seguidores, em comparação à visualização é muito baixo ainda, mas esse número está subindo gradativamente. Como eu falei, a interação só ocorre, né, no meio dos comentários, no meio das respostas dos directs, das perguntas do Facebook, algumas vezes caixinhas no Instagram e tudo mais, e a ideia realmente é combater o negacionismo científico, a divulgação de fake news, que ocorre diariamente por grandes mídias, inclusive, né? Bom, e aqui na conclusão, a gente percebe que sim, é possível compartilhar conhecimento, e compartilhar e achar conhecimento de qualidade nas redes sociais, desde que as fontes sejam fontes confiáveis, como as fontes que a gente utiliza, que sim, esse nosso trabalho que a gente faz, por ter essa busca de conhecimento, acreditamos que ele é um instrumento muito forte, sim, no combate à fake news e ao negacionismo científico, e a gente vem crescendo bastante, tem outras redes sociais muito grandes, no mesmo tema, né, que são bem maiores que a gente, mas a gente vem crescendo e vem encontrando, sim, nosso espaço na divulgação científica, algumas pessoas já reconhecem as páginas, procuram o próprio professor Marcos Dionísio para poder estar entrando nesse projeto, para saber mais como funciona e afins. E aqui foram algumas referências que a gente utilizou ao longo do projeto. É isso. Obrigado, Lucas. Foram 5 minutos e 10 segundos, então dentro do tempo. Vou passar agora para as avaliadoras. Professora Celeste, por favor. Olá, Lucas. Nossa, muita informação, né? Tem
queria ouvir um pouco mais, assim, a gente fica com essa vontade, né, e é um assunto tão necessário, né, assim, a gente estamos vivenciando aí constantemente, né, acho que não tem um dia, uma hora, não sei como é que fala isso aí nesse mundo virtual, que a gente não se depare com alguma fake news e vivenciamos, né, infelizmente, aí nos últimos tempos, esse negacionismo, né, à ciência, ao ataque à educação superior. Então, acho que para todos nós, né, que acreditamos na ciência, que vivemos com a ciência, é um grande desafio, né. Aí queria só te perguntar, além de te parabenizar pelo projeto e por tudo, por toda a iniciativa, embora você diga que as visualizações ainda são poucas, mas para mim é um número enorme, assim, né, mas, enfim, queria só perguntar, Lucas, assim, isso tudo que você colocou, o que para vocês foi mais desafiador nesses tempos, assim, né, porque isso aparece muito, toda hora, todo momento, né, nas várias mídias aí, redes que você citou e que vocês trabalharam, mas eu queria saber de você, assim, ao final, né, agora aqui dessa não sei se é encerramento, porque eu acho que esse seu trabalho, ele vai ter que ser permanente, né, dado as condições que a gente tem vivenciado, né? O que foi mais difícil, né? Como filtrar isso propriamente, né? Eu, recentemente, estava lendo um pouco sobre literacia digital, né? Para entender um pouco tudo isso, porque com a pandemia nós tivemos que nos reorganizar, inventar e nos apropriar um pouco mais, né, de ferramentas e de conhecer, enfim. E aí queria só ouvir isso de você, se é possível. Mas obrigada, parabéns para você, para o professor aí que orientou o seu trabalho. Espero que vocês continuem aí com a mesma disposição, no mesmo pique que você apresentou no trabalho. A gente tem que ser um pouco rápido, né? Porque só 5 minutos aí acaba sendo bastante informação. Eu vejo como maiores dificuldades, assim, primeiro, esse combate à fake news, porque existem realmente grandes mídias sociais, inclusive a televisão, né? Que ainda é a maior mídia de compartilhamento de mídia social, que às vezes acabam passando notícias de fake news, como, sei lá, foguetes atingindo 3 vezes a velocidade da luz, que a gente sabe que isso é impossível de acontecer, né? E tudo mais. Então, acredito que a maior dificuldade realmente é tentar atingir um número máximo de pessoas para que a gente realmente mostre as informações verdadeiras. Então, realmente, a ideia é o combate a esse negacionismo e hoje realmente é a nossa maior dificuldade devido ao número expressivo de massas que realmente buscam e compartilham essas informações de forma errônea. Muito obrigada, viu? Depois, se vocês puderem ir compartilhando e nos passando mais informações de como chegar, né, e combater, talvez dividir um pouco de tudo isso que vocês estão vivenciando, nos ajuda muito, né? Aparecem algumas questões que realmente para a gente é assim, às vezes a gente pensa, será que é isso mesmo, né? Será que eu estou lendo isso? É possível que se chega? E chega, né, aos absurdos aí. Mas muito obrigada mesmo aí por essa proposta e por trazer hoje isso para a gente, tá? Oi, Lucas, tudo jóia? Tudo bem. Bom, novamente, né, parabéns pelo trabalho, né, a você, o professor Marcos Dionísio. Eu já tive oportunidade de vivenciar uma ação presencial extensionista, né, do professor Marcos numa escola, né, do PIBID, né, então, assim, altamente exitosa. E agora, assim, é muito interessante a gente ver toda essa adaptação, né, que a pandemia impôs, né, então a gente teve que se adaptar, teve que ler, teve que buscar, aprender, muitas vezes no sofrimento, né, mas a gente conseguiu adquirir algumas ferramentas e a gente vê agora o resultado disso, né, no ensino, nos projetos de extensão. Então, a gente vê que essa pandemia trouxe coisas positivas também, né, para a gente, e que a gente precisa continuar usando nessas ferramentas que a gente adquiriu ali por necessidade, que não dava para ser de outra forma, agora a gente pode associar com o nosso presencial, né? Então, eu acho que isso é muito bom e isso amplifica muito, né? O professor Marcos colocou ali no chat um comentário. A partir do momento que a gente consegue associar isso com as nossas ações presenciais na escola,
a gente dissemina isso, assim, de uma forma bastante grande, né? Então, assim, esse arroba, ele vai longe, né? As famílias e tudo mais. Então, a gente consegue realmente ter um acesso muito grande, né? E a gente precisa realmente, né, desmistificar essa história, né, dessas fake news, né? Que absurdo, né? Que é isso que a gente está vivenciando, né? Então, a gente precisa trabalhar muito firme em relação a isso. E essa ferramenta, eu acho que é, assim, totalmente exitosa. Ok? Então, assim, o meu comentário só no sentido, né, de estimular, incentivar e falar, assim, o quanto eu achei legal. Né? Não conhecia, já anotei aqui o arroba de vocês, né? Vou entrar lá, vou seguir, vou falar para os meus alunos. Né? Então, assim, obrigada pela oportunidade de conhecer, né, e o compartilhamento aí de vocês do projeto. Ok? Parabéns. Obrigado, eu que agradeço aí o espaço, ao professor Marcos aí pelo trabalho e pela orientação. Obrigado, E é isso, então. Lucas. Obrigado às avaliadoras. Vamos continuar com as apresentações. Desvelando o potencial cultural da astronomia por meio de atividades extensionistas. As redes sociais como meio de divulgação científica. O autor é o Antônio Barbosa dos Santos Júnior. Bom dia, Antônio. Beleza, já posso. Bom dia, tudo bem? Antônio, tudo bem? Quando Então, você iniciar, eu começo a gravar, tá? ok, Começa a contar o tempo, perdão. Certo. Deixa eu projetar aqui. Consegue enxergar perfeitamente? Sim. O áudio tá bom? A altura, o volume? Sim. Ok. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou apresentar o projeto de extensão com o título Desvelando o Potencial Cultural da Astronomia por meio de atividades extensionistas, as redes sociais como meio de divulgação científica. Apresentador, Antônio Barbosa dos Santos Júnior, e o coordenador, professor Dr. Marcos Dionísio Moreira. Introdução. A astronomia é uma área de conhecimento milenar que atrai a atenção de muitas pessoas. Isso está caracterizado com seu viés interdisciplinar, ou seja, a união da astronomia com outras áreas do conhecimento, formando as suas sub-áreas, como astrofísica, astroquímica e astrobiologia. Porém, notícias sobre astronomia são vinculadas na mídia de maneira mais intensa que outros conteúdos científicos, e isso acaba desencadeando um fenômeno muito negativo para todas as áreas do conhecimento, que é o negacionismo científico. Para combater o negacionismo científico, a gente precisa recorrer ao letramento científico e à divulgação científica para a população, assim que o indivíduo possa ter uma visão crítica daquele conteúdo que ele consome. Mas, com a chegada da pandemia do coronavírus, acabou inviabilizando eventos presenciais de divulgação científica, levando somente a recorrer a um espaço, o espaço virtual. Com isso, o objetivo era fomentar o interesse do público em geral pelos conceitos que norteiam esta área científica, produzir reflexões diversas, seja de modo científico, cultural ou filosófico, realizar a divulgação científica nas redes sociais, principalmente em 3 plataformas, Facebook, Twitter e o Instagram, e promover o minicurso preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Com isso, a metodologia adotada foi da seguinte forma. Primeiro, a gente fazia levantamento de temas relevantes, atuais ou aqueles que a gente buscava desmistificar, seja fake news ou anticiência. Com isso, realizávamos a divisão do trabalho de acordo com a habilidade de cada indivíduo, em 2 grupos principais, um focado para a produção de vídeos e outro focado para a produção de infográficos. Na vertente dos vídeos, eles possuíam em 2 formatos, um curto, de 30 segundos, que era gravado ali para publicar nos stories, nos reels do Instagram, e aqueles mais longos, de 10 minutos, que ia para o IGTV e outras redes sociais. Já o infográfico, ele era pensado tanto para publicar no Facebook, no Twitter e no Instagram. Além disso, também a gente tinha palestras e um minicurso preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica pelo Meet. Os resultados das discussões. Conseguimos alcançar aí um público bem variado, acima de 95 mil pessoas, tanto do Brasil como de outros países, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Japão. Interagimos com o público em diversas postagens, respondendo às dúvidas e comentários. O minicurso da OBA
teve adesão de alunos de diversos estados brasileiros e com uma excelente avaliação pelos próprios alunos. Assim, contribuímos de forma significativa para que as pessoas de diversas faixas etárias conhecessem conceitos básicos sobre astronomia, melhorando a cultura astronômica. Com a conclusão, os integrantes envolvidos aprenderam a trabalhar de modo indissociável no ensino, pesquisa e extensão. Podemos compartilhar nossas experiências por meio de apresentações de trabalhos em eventos. Publicamos um artigo na revista Extensão Tecnológica do Instituto Federal Catarinense. Avaliamos que o nosso trabalho contribui com a divulgação científica de qualidade. E avaliamos que as postagens ajudaram no combate à fake news e à anti-ciência. Esse foi o nosso projeto de extensão. Só lembrando que esse projeto de extensão ele é continuidade do projeto do Lucas. Ele foi realizado em 2021. Aí eu me formei no final do ano passado, não apresentei no ano passado, estou apresentando agora. Certo? Ok. Professor. Não sei se o Rafael quer falar do tempo. Perdão, professora. Eu me embananei aqui, zerei o tempo e não olhei sem querer, mas eu acredito que não extrapolou 5 minutos, não. Professora Celeste, por favor. Tá certo. Bom, Antônio, muito obrigada pela apresentação, foi ótima. Deu para perceber aí, né, a identificação, a continuidade que você e o professor Marcos falou. Quero cumprimentar novamente o professor. Gostei muito de ouvir e, assim, vocês fizeram muitas coisas, né, muitas ações aí. O quanto essa manhã, assim, para mim particularmente, está sendo muito significativa, né, de saber o alcance das atividades da universidade, o quanto se fez mesmo em tempos quando tudo era para não ser feito, né, quando vocês tratam aí da questão do negacionismo, da ciência, né, e de tudo que tem envolvido, né, a universidade, a educação superior. Agora, bem recente, a gente viu aí outro corte, né, enfim, a gente tem passado por muitos desafios e estando aqui hoje, ouvindo vocês, né, com todos esse trabalho, o quanto a universidade vem cumprindo o seu papel social aí, né. Então, cumprimentar vocês aqui, gostei muito, são projetos que chamam muita atenção, não é diretamente ligado ao meu cotidiano de estudo, mas é de vida, né, de vivência, a gente passa por tudo isso. Acho que o trabalho de vocês tem uma relevância de utilidade pública, assim, sabe? E aí queria só fazer uma sugestão aqui, eu não sei se o professor está aí, Marcos, que não está no meu campo de visão, mas que esse curso que vocês estão, esse mini curso, né, que vocês oferecem preparatório para as Olimpíadas, que talvez, professor, desculpe se estou fazendo aqui, criando mais trabalho, mas pudesse ter em algum momento uma oferta aí para outros discentes e docentes, né, que tenham interesse de outras áreas, né? Eu particularmente teria muito interesse, acho que outros alunos nossos também teriam interesse em conhecer um pouco mais, saber como lidar com tudo isso, né, como o Lucas colocou e agora o Antônio acabou de apresentar. Então fica a minha sugestão ou meu pedido aqui, professor, publicamente. E assim, parabéns, Antônio, não tenho nada que dizer, assim, só deixo aqui o meu desejo de continuar ouvindo e aprendendo aí mais com vocês, tá? Obrigada. Muito obrigado. Posso fazer um comentário? Fique à vontade, professor. Então, Celeste, a gente por vários anos anteriores, a gente fazia cursos de férias aqui na UFTM relacionados à astronomia. Fizemos, eu acho que 3 ou 4 anos seguidos. Mas aí, com o projeto alcançando as escolas, realmente ficou um pouco mais pesado replicar o curso aqui. Mas o que a gente faz que dá acesso à universidade são as visualizações do céu que a gente faz em Peirópolis.
Então, normalmente são feitos no primeiro semestre, que praticamente não tem nebulosidade no céu, ali de abril a junho, julho, a gente consegue fazer visualizações e a gente convida a comunidade universitária para estar participando também. Tivemos situações lá de ter 60 pessoas, 70 pessoas. Inclusive, em 2019, antes da pandemia, a gente levou o telescópio no festival de primavera lá de Peirópolis. E aí as pessoas estavam curtindo o festival e faziam a visualização do céu e conversavam com a gente sobre astronomia. O ano que vem, a gente está montando um curso de formação continuada para professores da rede municipal de educação. Que uma das questões que o Lucas e o Antônio não entrou, até mesmo porque é muito rápido a apresentação, é que normalmente são pedagogos e biólogos que ensinam astronomia nas escolas de ensino fundamental ali de primeiro a nono ano. E esses professores não têm preparação adequada para ensinar astronomia. Tanto que agora a gente conseguiu colocar a disciplina de astronomia como eletiva para o curso de licenciatura em ciências biológicas. Temos alunos de biologia fazendo astronomia aqui na instituição, justamente para tentar minimizar essas questões relacionadas à formação do profissional na área de astronomia. E aí terá esse curso de formação continuada o ano que vem, justamente para que esses professores que já atuam na rede consigam aprender minimamente as condições básicas, os conhecimentos básicos de astronomia para poder ensinar para os seus estudantes. Bom, professor, obrigada por esclarecer e por falar. Eu vou ficar mais atenta até aí aos convites, ao que aparecer por parte de vocês, porque eu achei muito interessante, né? E acredito que tenha outros também que venham se interessar por isso, embora a nossa área seja bastante diferente, né, distinta, mas acho que é muito válido tudo isso. Mas obrigada, vou ficar atenta aí, e sei, professor, que é muito trabalhoso mesmo, eu imagino a demanda, né, e principalmente com relação ao não preparo dos professores, que essencialmente precisa, né, desse curso, enfim. Obrigada mesmo, viu? Parabéns mais uma vez, Antônio. Obrigado, professor Celeste, professor Simone. Oi, Antônio, oi, Marcos, né? Legal, né? Muito, muito interessante ouvir o projeto de vocês. E, na verdade, eu fico até com uma dúvida, né? Eles são, assim, projetos isolados ou isso constitui um programa, Marcos? Porque quando a gente vê, né, essas duas ações, pelo menos aí descritas, e agora a sua fala, a gente percebe que isso pode se transformar num grande programa aí dentro da UFTM, né, com várias ações que podem, de uma certa maneira, até serem permanentes, né, por conta desse relato todo de vocês. Então, assim, são ações extremamente importantes, né, por conta de tudo que a gente comentou aí, né, das fake news, dos ataques, né, os professores universitários não trabalharam durante a pandemia, não trabalham, né, o retorno é muito pequeno para a sociedade, e nesses momentos, né, não só nesses, né, mas hoje aqui ficou muito claro que não, que é exatamente o contrário, né, a gente trabalha muito, a gente entrega muito para a sociedade, né, a gente tem aí alunos formandos, né, que estão no mercado de trabalho, vindo hoje participar do evento. Então, assim, é algo muito contínuo dentro da universidade. Eu acho que o que nos falta é socializar muito para que a nossa comunidade aí externa veja tudo, né, que nós fazemos. E aí o meio agora, né, as mídias sociais, eu acho que acabam, de uma certa maneira, facilitando isso. Perópolis, né, que vocês estão aí trabalhando de forma ativa. Então, assim, na verdade, é só uma curiosidade se isso realmente é um programa ou não, tá? Não, então, são atividades permanentes, só que a própria dinâmica de pedido de bolsa e de duração das bolsas de extensão praticamente me forçam a todo ano dar o nome do programa e de submeter novamente o projeto. Porque como são 9 meses de duração de bolsa, normalmente ali de março a dezembro, a gente tem uma pequena interrupção aí, janeiro e fevereiro principalmente,
mas como todos os anos eu tenho que submeter o projeto, eu sempre dou uma mexida no projeto, dou uma atualizada e submeto. Então, acabo mudando de nome mesmo, porque até mesmo no sentido prático curricular, se eu deixo o mesmo nome todos os anos, alguém vai olhar no meu currículo e falar assim, ele não faz nada de novo, ele só fica replicando a mesma coisa todo ano. Então, eu acabo realmente, todos os anos, refazendo o projeto, reestruturando, colocando coisas novas e resubmetendo, porque, infelizmente, a duração da bolsa é 9 meses, poderia ser 12, mas por questões orçamentárias da UFTM acaba sendo 9 meses, o que atrapalha também a continuidade das atividades. Então, janeiro e fevereiro, as redes sociais, por exemplo, ficam praticamente sem grandes postagens, porque os alunos realmente não estão com bolsa para realizar as atividades. Então, a gente tem esses problemas inerentes aí dessas questões burocráticas e de pagamento de bolsa. Mas é algo realmente contínuo. Em relação a Peirópolis, aproveitar e fazer uma propaganda, tem uma aluna minha de TCC, que inclusive é participante do projeto de astronomia, que a gente está construindo atividades interdisciplinares de paleontologia com astronomia, que é algo que muitas pessoas pensam que não há nenhum tipo de ligação, mas há uma ligação riquíssima. E a gente está produzindo material para criar uma exposição permanente em Peirópolis que conte para as pessoas, olha, a ligação da paleontologia com a astronomia são essas, e são muitas ligações, tanto que a gente está tendo que filtrar e cortar coisas, tamanho é a quantidade de interligações que a gente pode fazer com Peirópolis com a astronomia. Perfeito, professor, né? A gente sabe assim, o quanto o senhor trabalha, né? E é muito, muito bom a gente ouvir esses relatos, né? Eu sou muito entusiasta, né? Acho que esse lado, assim, educacional, ele precisa estar presente em todos os segmentos, em todos os setores, né? Não só lá na educação. Né? E a UFTM tem um nicho muito importante, né? Peirópolis. Agora, assim, né, reforçando esse problema que a gente vive de bolsas, né? Realmente, essa descontinuidade dos projetos atrapalha muito a gente. Aí até a gente faz o projeto até novembro, tem toda a descontinuidade, então submete de novo, espera resultado, seleciona aluno, até a gente selecionar, até a gente de novo, né, fazer uma fundamentação com esses alunos e começar de novo o projeto na prática, né, a gente tem aí uns 4, 5 meses de um hiato, né, entre um ano e outro. Isso é muito ruim para os projetos. Né? A gente poderia tentar solicitar uma revisão junto à Pró-Reitoria de Extensão, né? Quem sabe deixar gravado, né, uma solicitação, a gente consiga. Fabrício está escutando aqui a conversa. Aí, Fabrício, você está aí, né? Então, ó, eu vivo o mesmo problema, tá, com o meu projeto de educação para a sexualidade. Eu sempre tenho essa descontinuidade e isso cria aí vários problemas, né, no cotidiano mesmo. Não, e só uma questão, né? Agora, com a volta do PIBID da residência pedagógica, eu tenho fortes concorrentes aí relacionados à bolsa, né? Porque, inclusive, os estudantes já me falaram, Dionísio, eu não faço o seu projeto justamente porque vai ser 9 meses e vai ficar 3 meses sem bolsa. Eu prefiro ir para o PIBID porque lá eu vou garantir aí pelo menos 24, 36 meses de bolsa praticamente seguidas. Então, é um importante concorrente meu aí que eu estou com dificuldade de encontrar alunos para o projeto, para bolsistas o ano que vem, justamente por conta do PIBID da residência pedagógica. Exatamente, principalmente quando a gente tem cursos, né, que acaba tendo um número menor de alunos, isso fica, assim, de uma forma bem significativa para o curso. É complicado. Obrigado. Bom, por mim, ok, tá? Obrigado, Antônio, obrigado, Marcos. Bom, muito obrigado. Parabéns, Antônio, obrigado pela apresentação. Obrigado às avaliadoras, né? Eu queria só comentar com o professor Marcos, eu sou servidor lá na Proeste e eu atuo na área de desenvolvimento cultural. Se o senhor tiver interesse, a gente pode conversar. Eu tenho interesse em colaborar com o projeto, porque, inclusive, o Festival de Inverno lá de Peirópolis, ano passado, fomos nós, junto com a fundação que realizamos no Complexo Cultural de Peirópolis. E eu acho que esse projeto ele poderia crescer e ter uma data dele mesmo, né, no primeiro semestre, naquele período que o senhor comentou, que é um projeto realmente, além de importante para
disseminar a ciência, né, para o público leigo, também é um projeto com potencial cultural e turístico muito forte, porque é um atrativo, né, para o desenvolvimento ali da região. Isso é muito interessante, esse tipo de atividade acontecer lá no complexo de Perópolis. Favorece todo mundo, né, tanto a população local que vende, que vive do turismo, como também o próprio complexo que está de portas abertas para esse tipo de atividade que envolva cultura e ciência ao mesmo tempo, que é o carro-chefe de lá. Então, agradeço aí vocês e já estendo também esse agradecimento a todos presentes. Essa foi a nossa última apresentação dessa sala. Agradeço a presença de todos, agradeço a todos os apresentadores, todos os orientadores e principalmente aos avaliadores. Um forte abraço e boa quarta-feira a todos. Só relembrando, quem não assinou a lista de presença, por favor, assinar, que nós vamos usar ela para fazer o controle. Forte abraço.